Quero falar com vocês hoje sobre posicionados para o aumento. Todos nós temos que lidar com coisas que chegam ao fim. Perdemos nosso principal cliente, um amigo em quem sempre podíamos contar está se mudando, ou um ente querido foi para estar com o Senhor. Vimos a bênção de Deus no passado. Sabemos que temos o favor dele, mas parece que esse favor foi retirado. Mas Deus nunca tira algo, a menos que tenha algo melhor preparado. Se ele não tivesse parado certas coisas, nunca sairíamos da nossa zona de conforto, ficaríamos com o familiar. Então, às vezes, Deus põe fim ao que não faz sentido para nós. Não entendemos por que o amigo se afastou, por que o negócio nos expulsou, por que as vendas não são mais o que eram antes. Deus não faz isso para dificultar sua vida. Ele está te posicionando para o aumento. Ele teve que parar o que estava funcionando, para forçar você a se esticar, para que você possa entrar em uma provisão maior, em um favor maior. Foi isso que aconteceu com os israelitas, que estiveram em escravidão por muitos anos, quando Deus os tirou de forma sobrenatural. Esses 2 milhões de pessoas se dirigiram ao deserto em direção à terra prometida. O problema era que não havia nada para comer lá, não havia como sobreviver. Então, todas as manhãs, Deus lhes dava algo chamado maná. Era como um pão que se formava no chão. E enquanto eles viajavam pelo deserto durante 40 anos, uma coisa que eles podiam sempre contar era o maná. Eles tinham exércitos para enfrentar ou inimigos para combater. Tinham que superar dificuldades, havia cobras e escorpiões, mas todo dia, como um relógio, ali estava o maná. Eles sabiam que era a mão de Deus cuidando deles. O que eles não perceberam foi que o maná era uma provisão temporária. Eles estavam satisfeitos, tinham o que comer, mas Deus não estava satisfeito. Ele estava levando-os para uma terra que mana leite e mel, uma terra cheia de comida e recursos. Quando se aproximaram da terra prometida, algo interessante aconteceu. A Escritura diz que o maná cessou e nunca mais o viram. Imagine o que o povo pensou. Depois de 40 anos comendo o maná, mais de 14. 0 manhãs em que se levantavam e tomavam café da manhã em suas tendas. Agora, ele não estava mais em lugar nenhum. Eu posso ouvi-los em pânico. Deus, o que está acontecendo? Por que não estás mais nos provendo? Eles teriam vivido do maná pelo resto de suas vidas, então Deus, de propósito, parou com o maná. Ele disse: de agora em diante, quero que cozinhem a sua própria comida. Vocês não precisam mais deste maná. Há provisão ao redor de vocês. E ele disse: eu os trago para esta terra de abundância. Não foi coincidência que o maná parou quando estavam prestes a entrar na terra prometida. Quando algo cessa na sua vida, é um sinal de que o aumento está chegando. Deus nunca para algo, a menos que ele tenha uma provisão maior vindo. Talvez um amigo tenha se afastado, um contrato tenha falhado, você tenha enfrentado um revés em sua família. Agora, não está tão fácil como antes. O maná não está vindo. Você precisa cozinhar a sua própria comida. É porque você está prestes a entrar em um novo nível. O maná secando é um sinal. Você está perto da sua terra prometida. O que você estava satisfeito era apenas uma provisão temporária. Você foi abençoado. A vida está boa. Mas Deus tem muito mais preparado para você. Ele teve que cessar a amizade, teve que afastar aquela pessoa,
não porque ela não seja boa, mas porque ela estava te limitando. Ela não pode ir onde você está indo. Deus teve que fechar essa porta para que Ele pudesse trazer pessoas para a sua vida que vão te impulsionar para o seu propósito. Pessoas que vão te ajudar e não te impedir. Ou talvez aquele cargo que você estava contando não tenha dado certo. Você esperava que durasse, mas não era permanente, é porque era apenas uma provisão temporária. Deus parou o maná não porque se esqueceu de você, mas porque Ele está prestes a te levar para a sua terra prometida. Ele parou por um motivo, para te aumentar, para te levar aonde você não conseguiria ir sozinho. Mas quando as coisas cessam, é fácil pensar: Deus, o que está acontecendo? Onde está o maná? Eu estava contando com isso. Tem sido assim por anos. É tentador viver preocupado. Acho que estamos fazendo algo errado. Devemos ter saído do favor de Deus. Bem, Deus não cessou a provisão porque Ele terminou com você. Ele cessou porque tem algo maior chegando. Então, quando o maná parar de aparecer, ao invés de se desanimar, tem uma nova perspectiva. Você está prestes a alcançar um novo nível. Isso é um sinal. As muralhas estão prestes a cair. Os gigantes estão prestes a ser derrotados. Você está prestes a ver o fracasso, a promoção, a oportunidade como nunca antes. Meu amigo Tony Dungy jogou futebol profissional por muitos anos. Depois de uma carreira de sucesso, em 1996, ele conseguiu um emprego como treinador principal do time Tampa Bay Buccaneers, um sonho realizado. Ele sabia que era a mão de Deus abrindo a porta. Durante 6 anos, tudo foi bem. Eles estavam ganhando mais jogos, fazendo mais progresso. O maná estava lá todas as manhãs, o favor, a provisão, mas um dia, de maneira inesperada, ele foi demitido. Ele pensou: Deus, eu sei que o Senhor me trouxe aqui. Sei que isso foi o seu favor. Mas quando o maná para, isso é um sinal. Deus está fazendo algo. A questão é: você vai ficar negativo? Deus, isso não é justo. Não posso acreditar que isso aconteceu. Ou você vai dizer: Deus, eu sei, o Senhor não teria fechado esta porta, a menos que estivesse prestes a abrir uma porta melhor. Então, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está no controle, que os seus planos para mim são para o bem, que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. O cessar do maná é um teste. Muitas pessoas ficam amarguradas, desistem dos seus sonhos. Você precisa entender o motivo pelo qual o maná para, o motivo pelo qual as pessoas se afastam, o motivo pelo qual as portas se fecham, é porque você está perto da sua terra prometida. É Deus retirando a provisão temporária. Pode parecer permanente para nós. Estávamos satisfeitos, mas o sonho de Deus para a sua vida é muito maior do que o seu próprio. O treinador Dungy ficou decepcionado, claro, mas ele não ficou sentado em autocompaixão, pensando em como a vida estava ruim. Ele sabia que o mesmo Deus que abriu a porta em Tampa Bay agora, havia fechado a porta. Não muito tempo depois de ser demitido, ele recebeu uma ligação do time Indianapolis Colts e eles disseram: estamos procurando um treinador. Você tem interesse? O treinador Dungy aceitou o emprego e ele acabou vencendo o Super Bowl com os Colts. O que parecia uma grande decepção. Ser expulso, o maná cessando,
Na verdade, foi uma grande bênção. Algo cessou na sua vida. Você passou por uma decepção, uma porta fechada, alguém se afastou. Está mais difícil do que costumava ser. O maná não está mais lá todas as manhãs. Deus está dizendo: prepare-se, estou prestes a fazer algo que você nunca viu. Ele não cessou a provisão porque ele terminou com você. Ele parou porque era apenas temporário. Ele está prestes a te lançar a um novo nível. Agora, não deixe que isso te azede. Por que esse negócio me expulsou? Por que essa empresa me deixou de fora? Não foi escolha deles. Deus estava fechando a porta, Deus estava movendo-os para longe, foi Deus que parou o maná. Deus disse aos israelitas: vocês não precisam mais desse maná, há provisão ao redor de vocês. Veja, eles estavam tão perto da terra prometida e havia todo tipo de comida disponível. Se Deus continuasse a dar o maná, eles teriam perdido a abundância que lhes pertencia. Quando o maná cessa na sua vida, como aconteceu com eles, você está tão perto da sua terra prometida, a provisão já está ali. Agora, você tem que cozinhar a sua própria comida. Deus não vai fazer isso por você. Você não pode ficar no familiar, no que você está acostumado, no que é fácil. Você tem que se esticar, sair da sua zona de conforto, dar alguns passos de fé. Há grandeza em você. Você não foi criado para viver do maná. Não tem uma mentalidade de maná. Não reclame pelo que parou na sua vida. Se cessou, não era para ser permanente. É um passo no caminho para o seu destino. Os israelitas precisaram aceitar que não ter maná significava que era um novo dia e Deus estava fazendo algo novo. Se eles tivessem ficado azedos porque o maná cessou, jamais teriam visto as muralhas de Jericó caírem, jamais teriam conquistado cidade após cidade e vivido na terra da abundância. Você está deixando o que cessou na sua vida te tornar amargo? Ou você vê isso como um sinal de que está prestes a entrar na sua terra prometida? Quando o maná cessa, você tem que cavar fundo. Esse negócio pode ter diminuído, mas Pai, obrigado porque o Senhor está prestes a abrir novas portas. Essa pessoa se afastou. Senhor, obrigado porque o Senhor tem alguém melhor vindo. Esse casamento está difícil, mas Pai, obrigado porque a paz, a restauração, a harmonia estão a caminho. Aqui está uma chave. Quanto mais os israelitas se aproximavam da terra prometida, menos Deus fazia por eles. Quando estavam na escravidão, Deus enviou pragas sobre o faraó. Os israelitas não precisaram fazer nada, apenas se sentaram e assistiram. Deus mudou a mente do faraó, Deus abriu o mar vermelho, Deus afogou todos os seus inimigos. No deserto, Deus fez sair água da rocha, Deus deu codornizes para comer e por aí vai. Eles viam a mão de Deus, o maná toda manhã, mas quando estavam prestes a entrar na terra prometida, Deus disse: agora quero que cozinhem a sua própria comida. Eu farei as muralhas caírem, mas vocês terão que marchar ao redor delas 7 vezes. Eu derrotarei esses inimigos, mas vocês terão que entrar e possuir a terra. À medida que se aproximavam, eles precisavam amadurecer. Deus esperava que ficassem de pé sozinhos, se encorajassem, enfrentassem o medo. Ele estava dizendo: o dia acabou em que eu trago o maná para vocês. A provisão está ao redor de vocês. Eu os trouxe até aqui. Lutei todas as suas batalhas. Dei-lhes café da manhã todos os dias. Mas para isso, para entrar nesse lugar de abundância, vocês precisam se levantar.
Com a terra prometida vem um novo nível de responsabilidade. Talvez no passado você tenha contado com outras pessoas para te manter encorajado e animado, mas Deus começará a afastar essas pessoas. Em algum momento o maná vai cessar. Não porque Deus não te ama, mas porque Ele quer que você fique firme por si mesmo. Você não pode alcançar seu destino sempre dependendo dos outros. Você não precisa mais dessa muleta. Comece a se encorajar. Ao longo do dia, eu sou forte no Senhor. Algo bom vai acontecer comigo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Para entrar na sua terra prometida, você tem que cozinhar a sua própria comida. Algumas das coisas que Deus fez por você no passado, como colocar pessoas para te encorajar, facilitando as coisas, fazendo tudo acontecer da maneira que você queria, isso não vai continuar. Se Deus fizesse tudo por nós, não veríamos a abundância ao nosso redor. Você pode se perguntar, por que certas coisas estão mais difíceis agora? Criar seus filhos costumava ser mais fácil, no trabalho está mais complicado, nas suas finanças. Você está trabalhando mais para o mesmo rendimento. Mantenha-se encorajado. Você está cozinhando a sua própria comida. Isso significa que você está perto da sua terra prometida, está prestes a entrar. É quando você verá mudanças a seu favor. É quando você verá aumento, promoção, oportunidade, como nunca viu. Mas você precisa passar por esse teste de não desmoronar quando o maná cessar. Quando as coisas não estão vindo tão facilmente, encare isso como um elogio. Você está crescendo. Deus está dizendo: eu não preciso mais continuar te alimentando com maná. Não preciso mais te sustentar com essa provisão temporária. Você está ficando mais forte, onde poderá lidar com a plenitude do que tenho reservado para você. Antes que os israelitas pudessem entrar na terra prometida, eles tiveram que se despedir do familiar, dizer adeus ao maná que tinham visto por 40 anos. Imagine quando ele deixou de vir. Poderiam ter ficado desanimados, perdido a paixão. Em vez disso, disseram: tudo bem, vamos nos levantar e buscar nossa própria comida. Eles saíram e encontraram todo tipo de milho, grãos, tudo estava disponível. Algumas pessoas nunca conseguem ter sucesso porque não estão dispostas a dizer adeus ao familiar, não querem dizer adeus a uma amizade que as está segurando, adeus a um trabalho onde não estão realizadas, ou adeus a velhos pensamentos, a uma mentalidade limitada. Quando Deus para o maná, quando aquele relacionamento, ou digamos, aquela amizade já não está mais te alimentando, apenas te puxando para baixo, não fazendo nada de bom, se você não estiver disposto a dizer adeus, vai perder sua terra prometida. Quando você sabe que precisa dar um passo de fé e ensinar aquela aula, começar seu negócio, escrever aquele livro, mudar-se para aquele novo bairro, não fique onde é confortável. Você não pode jogar pelo seguro a vida toda e se tornar quem você foi criado para ser. Deus é quem colocou os desejos em você. Ele é quem fez o maná cessar. Foi bom por uma temporada, mas você não foi feito para viver do maná. Você precisa dizer adeus a algumas coisas para continuar avançando. E isso não significa que somos ruins, mas nem todos devem estar na sua vida para sempre. Quando Deus fecha uma porta, quanto mais tempo ficamos segurando nela, mais miseráveis vamos ser. Quando o maná cessa,
para uma certa posição, você sabe que deve seguir em frente, que há coisas maiores dentro de você, mas está com medo. Ele teve que cessar a amizade, teve que afastar aquela pessoa, não porque ela não seja boa, mas porque ela estava te limitando. Ela não pode ir onde você está indo. Deus teve que fechar essa porta para que Ele pudesse trazer pessoas para a sua vida, que vão te impulsionar para o seu propósito. Pessoas que vão te ajudar e não te impedir. Ou talvez aquele cargo que você estava contando não tenha dado certo. Você esperava que durasse, mas não era permanente. É porque era apenas uma provisão temporária. Deus parou o maná, não porque se esqueceu de você, mas porque Ele está prestes a te levar para a sua terra prometida. Ele parou por um motivo, para te aumentar, para te levar aonde você não conseguiria ir sozinho. Mas quando as coisas cessam, é fácil pensar: Deus, o que está acontecendo? Onde está o maná? Eu estava contando com isso, tem sido assim por anos. É tentador viver preocupado. Acho que estamos fazendo algo errado. Devemos ter saído do favor de Deus. Bem, Deus não cessou a provisão porque Ele terminou com você. Ele cessou porque tem algo maior chegando. Então, quando o maná parar de aparecer, ao invés de se desanimar, tenha uma nova perspectiva. Você está prestes a alcançar um novo nível. Isso é um sinal. As muralhas estão prestes a cair, os gigantes estão prestes a ser derrotados. Você está prestes a ver o fracasso, a promoção, a oportunidade como nunca antes. Meu amigo Tony Dang jogou futebol profissional por muitos anos. Depois de uma carreira de sucesso, em 1996, ele conseguiu um emprego como treinador principal do time Tampa Bay Buccaneers, um sonho realizado. Ele sabia que era a mão de Deus abrindo a porta. Durante 6 anos, tudo foi bem. Eles estavam ganhando mais jogos, fazendo mais progresso. O maná estava lá todas as manhãs, o favor, a provisão. Mas um dia, de maneira inesperada, ele foi demitido. Ele pensou: Deus, eu sei que o Senhor me trouxe aqui. Sei que isso foi o seu favor. Mas quando o maná para, isso é um sinal. Deus está fazendo algo. A questão é, você vai ficar negativo? Deus, isso não é justo. Não posso acreditar que isso aconteceu. Ou você vai dizer: Deus, eu sei, o Senhor não teria fechado esta porta, a menos que estivesse prestes a abrir uma porta melhor. Então, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está no controle, que os seus planos para mim são para o bem, que o Senhor começou na minha vida, o Senhor vai terminar. O cessar do maná é um teste. Muitas pessoas ficam amarguradas, desistem dos seus sonhos. Você precisa entender o motivo pelo qual o maná para, o motivo pelo qual as pessoas se afastam, o motivo pelo qual as portas se fecham. É porque você está perto da sua terra prometida? É Deus retirando a provisão temporária. Pode parecer permanente para nós, estávamos satisfeitos, mas o sonho de Deus para a sua vida é muito maior do que o seu próprio. O treinador Dang ficou decepcionado, claro, mas ele não ficou sentado em autocompaixão, pensando em como a vida estava ruim. Ele sabia que o mesmo Deus que abriu a porta em Tampa Bay, agora havia fechado a porta. Não muito tempo depois de ser demitido, ele recebeu uma ligação do time Indianapolis Colts e eles disseram: estamos procurando um treinador. Você tem interesse? O treinador Dang aceitou o emprego
e ele acabou vencendo o Super Bowl com os Colts. O que parecia uma grande decepção, ser expulso, o maná cessando, na verdade, foi uma grande bênção. Algo cessou na sua vida. Você passou por uma decepção, uma porta fechada. Alguém se afastou? Você não sente que tem o favor que costumava ter. Não se desanime, você está prestes a subir para um novo nível. Deus está te levando de glória em glória. O que você estava satisfeito foi apenas um nível de glória. Era uma provisão temporária. Ele está prestes a te levar para um novo nível de glória, onde você verá aumento, favor, como nunca viu. Deus disse ao profeta Elias para ir até o riacho de Querite e os corvos o alimentariam lá. Ele chegou ao riacho e teve provisão semana após semana. Ele não precisava sair para pegar comida. Como um relógio, todo dia os corvos vinham até ele. Ele teve entrega em casa antes da Domino's. Tenho certeza de que ele pensou: não pode melhorar do que isso. Deus, você é tão bom para mim. Por meses os corvos continuaram vindo. Ele estava confortável, sabia que tinha a bênção de Deus. Mas, um dia, o riacho secou e os corvos pararam de vir. Deus disse: Elias, agora quero que você vá para a cidade de Sarepta. Tem uma viúva que vai cuidar de você. Elias poderia ter dito: isso não pode ser Deus. Ele me abençoou aqui. Vi seu favor. Vou ficar onde estou. Ele poderia ter segurado o velho. O problema foi: o riacho secou. Os corvos pararam de vir. Por quê? Era uma provisão temporária. Elias foi para a cidade de Sarepta e foi lá que seu ministério começou. Ele viu alguns dos maiores milagres já registrados nas Escrituras. Não é coincidência que isso tenha acontecido depois que o riacho secou, depois que o maná cessou, quando parecia que Deus o havia esquecido, quando parecia que ele não tinha mais o favor e a influência que tinha antes. Na verdade, isso foi um sinal de que ele estava prestes a entrar em um novo nível de seu destino. Você está frustrado porque o riacho secou? Desanimado porque o maná parou? As coisas não estão acontecendo como antes? O que você não percebe é que Deus está te posicionando para o aumento. Parece um retrocesso, mas na verdade é uma preparação. Ele está prestes a fazer algo que você nunca viu. O riacho secando não é o fim, é um sinal. Uma provisão maior está chegando, maior influência, maior unção. E não reclame do riacho, se prepare para as novas coisas que Deus está prestes a fazer. Agradeça a Ele, mesmo quando você não vê nenhum sinal de água. Confie nele mesmo quando as portas se fecham. Continue se esticando e fazendo o certo. O riacho pode ter secado. O que você não vê é uma inundação do favor de Deus vindo em sua direção. Em 2006, um amigo meu teve o sonho de colocar a Bíblia no computador. Então ele desenvolveu um site onde a Bíblia estava disponível e você podia fazer anotações ao lado, como uma Bíblia impressa tradicional, podia selecionar versículos e enviar para as pessoas. Muitas funcionalidades que nunca haviam sido feitas antes. Ele achou que era uma boa ideia, mas depois do primeiro mês, apenas 20. 0 pessoas haviam visitado o site. Ele estava tranquilo com isso, mas esperavam muito mais. Além disso, havia pouca interação. Ele e sua equipe haviam gasto muito tempo e dinheiro, e depois de 1 ano, estavam prontos para desativá-lo. Não valia mais o esforço. 2 semanas antes de descontinuarem o projeto,
ele teve outra ideia. E se, ao invés de criar um site com a Bíblia, eles a disponibilizassem em um celular, assim as pessoas teriam a Bíblia em qualquer lugar que fossem. Ele estava um pouco preocupado com o tamanho de um livro tão grande, cabendo em uma tela tão pequena, mas algo dentro dele parecia certo. Em 2008, ele e sua equipe projetaram e criaram um site móvel para a Bíblia. Não muito depois disso, a Apple anunciou que estavam oferecendo a oportunidade de desenvolver o que agora conhecemos como aplicativos para o celular. Ele enviou seu app, foi aprovado e disponível no primeiro dia em que a App Store foi lançada pela Apple. Eles esperavam 80. 0 downloads no primeiro ano, mas em 3 dias já tinham 83. 0 downloads. Hoje, o aplicativo YouVersion Bible, desenvolvido pelo meu amigo Bob Grunwald, foi baixado em mais de 400 milhões de telefones em todos os países do mundo. O interessante é que o sucesso veio depois que o riacho secou, depois que o maná cessou, quando Bob estava tentado a desistir. Às vezes, Deus fecha uma porta para nos empurrar para a nossa terra prometida. Ele cessa o maná porque era uma provisão temporária. Sim, teria nos sustentado, mas o que Deus tem em mente é muito maior, muito melhor. Talvez o maná tenha cessado em alguma área da sua vida e você esteja tentado a desistir de um sonho, perder a paixão. Mas como aconteceu com ele, isso significa que uma maior provisão está vindo. O riacho secando é um sinal. Deus está te posicionando para algo que você nunca viu. Agora não é hora de desanimar. Agora é hora de se preparar. Agite sua fé. Você está perto da sua terra prometida. Se você fizer isso, eu creio e declaro, como com Elias, como com Bob, portas sobrenaturais estão prestes a se abrir, novos relacionamentos, novas oportunidades, cura, breakthroughs, a plenitude do seu destino. Em nome de Jesus. Amém.